Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. O alfaiate valente. Certa manhã de verão, um alfaiate estava sentado em sua mesa à janela. Uma camponesa passou pela rua anunciando: "Vendo boa geleia! Vendo boa geleia!" O pregão ecoou agradavelmente nos ouvidos do alfaiate. Ele pôs o rosto pálido fora da janela e gritou: "Você encontrará aqui um comprador para a sua mercadoria, boa mulher." A vendedora subiu os 3 degraus da casa do alfaiate com a pesada cesta à cabeça, e ele a fez mostrar todos os seus potes. Examinou-os, ergueu-os, cheirou-os e por fim disse: "A geleia parece boa. Pese 100 gramas, boa mulher, e se passar um pouco não terá importância." A mulher, que tinha esperado fazer uma venda maior, deu-lhe o que pedia, mas foi embora aborrecida, resmungando. "A geleia será uma bênção para mim", exclamou o alfaiate. "Me dará força e poder." Ele apanhou o pão no armário, cortou uma fatia e passou a geleia. "Não será uma guludice amarga", disse ele, "mas vou terminar este colete antes de comê-la." Deixou o pão de lado e continuou a costurar, mas a sua alegria o fez ir aumentando o tamanho dos pontos. O cheiro da geleia subiu as paredes onde as moscas se aglomeravam, tentando-as a descer, e elas pousaram em grande número na geleia. "Oh, quem convidou vocês?" exclamou o alfaiate, espantando as convidadas indesejáveis. Mas as moscas, que não entendiam sua língua, não eram tão fáceis de afugentar e voltavam sempre em maior número. Por fim, a paciência do alfaiate terminou e, agarrando um pedaço de tecido, gritou: "Esperem só, que vou lhes mostrar." E atacou-as sem piedade. Quando olhou, havia pelo menos 7 mortas e inertes. "Então é assim que você é?" disse, admirando-se da própria valentia. "A cidade inteira vai saber o que fez." Apressadamente, cortou o cinto para si e pregou nele, em letras grandes: "7 de um golpe só. O mundo inteiro saberá." E seu coração se agitou de pura alegria, como o rabo de um cordeirinho. O alfaiate prendeu o cinto na cintura e quis sair imediatamente, mundo afora. Achou que sua oficina era demasiado pequena para sua valentia. Antes de partir, vasculhou a casa para ver se havia alguma coisa que pudesse levar na viagem. Só encontrou um queijo velho, mas guardou no bolso. Pelo portão ele viu um passarinho preso em uma moita e o pôs no bolso junto com o queijo. Então, corajosamente, tomou a estrada e, como estava leve e ansioso, não sentiu cansaço. A estrada subia uma montanha e, quando ele alcançou o cume, encontrou um enorme gigante sentado confortavelmente, olhando ao redor. O alfaiate aproximou-se com atrevimento e disse: "Bom dia, companheiro. Suponho que esteja aí contemplando este vasto mundo. Estou indo tentar a sorte. Gostaria de vir comigo?" O gigante olhou com desprezo e respondeu: "Seu presunçoso! Seu moleque infeliz!" "Pode ser", disse o alfaiate, desabotoando o paletó e mostrando ao gigante seu cinto. "Mas veja que tipo de sujeito eu sou." O gigante leu 7 de um golpe só e pensou que o alfaiate tinha matado gente
Isso lhe inspirou um certo respeito pelo sujeitinho. Ainda assim, pensou em testá-lo. Apanhou uma pedra e espremeu-a até pingar água. Faça o mesmo. Só isso? Respondeu o alfaiate. Ora, isso para mim é brincadeira. Meteu a mão no bolso e tirou o pedaço de queijo macio que levava e apertou até escorrer a umidade. Acho que isso nos iguala. O gigante não soube o que dizer e não podia acreditar que o homenzinho tivesse sido capaz daquilo. Apanhou então uma pedra e atirou-a tão alto que mal dava para acompanhá-la com os olhos. Agora, sua amostra. Faça o mesmo. Bom arremesso, elogiou o alfaiate. Mas a pedra voltou a cair na terra. Agora vou jogar uma que você nunca mais verá. Assim dizendo, levou a mão ao bolso, tirou o passarinho e lançou-o no ar. A ave, alegrando-se com a liberdade, saiu voando e nunca mais foi vista. O que acha disso, companheiro? Perguntou o alfaiate. Sem dúvida você sabe arremessar, mas vamos ver se tem condição de carregar alguma coisa, disse o gigante. Ele levou o alfaiate a um enorme carvalho que fora cortado e jazia no chão. Se é forte o bastante, então me ajude a sair da floresta com esta árvore. Com todo o prazer, respondeu o homenzinho. Você leva o tronco no ombro e eu levarei os galhos. Com certeza, eles são mais pesados. O gigante, concordando, pôs o tronco no ombro, mas o alfaiate se sentou em um dos galhos e o gigante, que não tinha como olhar para trás, teve que carregar a árvore inteira e de quebra o seu ajudante. O alfaiate, sentindo-se muito satisfeito na ponta da árvore, assobiou. 3 alfaiates saíram alegres da cidade, como se carregar árvores fosse brincadeira. Quando o gigante vencera certa distância e já não aguentava mais o peso da árvore, gritou: Cuidado, vou largar a árvore! O alfaiate pulou para o chão com grande agilidade e agarrou a árvore com os 2 braços como se estivesse carregando-a o tempo todo. Disse ao gigante: Grande como é, você não aguenta carregar uma árvore. Durante esse tempo, eles seguiram caminho juntos, e quando chegaram a uma cerejeira, o gigante agarrou os galhos mais altos, onde as cerejeiras amadurecem primeiro, passou as mãos no alfaiate e disse-lhe que começasse. O alfaiate, porém, era fraco demais para segurar a árvore, e quando o gigante a soltou, ela voltou à posição inicial, levando o alfaiate pelos ares. Assim que ele voltou ao chão, sem se machucar, o gigante disse: O que é isso? Você não tem força para segurar um raminho à toa? Não me falta força, respondeu o alfaiate. Você acha que um ramo seria problema para alguém que matou 7 com um golpe só? Saltei por cima da árvore porque alguém estava atirando nos galhos. Salte comigo se quiser. O gigante tentou, mas não conseguiu passar por cima da árvore. Ficou preso nos galhos. Então, nisso também o alfaiate levou vantagem. E o gigante disse: Se você é um sujeito tão educado, me acompanhe à nossa caverna e passe a noite conosco. O alfaiate não se fez de rogado e foi. Quando chegaram à caverna, encontraram vários gigantes sentados ao redor de uma fogueira e cada qual segurava um carneiro assado na mão e o comia. O alfaiate olhou à sua volta e pensou: é muito mais espaçoso aqui do que na minha oficina. O gigante apontou para uma cama e lhe disse para deitar-se e dormir. A cama era grande demais para o alfaiate, então
Em vez de se deitar nela, ele se acomodou a um canto. À meia-noite, quando o gigante achou que o alfaiate estava ferrado no sono, levantou-se, apanhou um grande porrete de carvalho e, de um golpe, esmagou a cama, achando que tinha dado fim ao gafanhoto. Logo que amanheceu, os gigantes saíram para a floresta, completamente esquecidos do alfaiate, quando de repente ele apareceu muito vivo. Eles se aterrorizaram e, achando que iria matá-los, correram o mais depressa que puderam. O alfaiate continuou seu caminho, sempre na direção do seu nariz. Depois de caminhar um bom tempo, chegou ao pátio de um palácio real. Estava tão cansado que se deitou na grama e adormeceu. Enquanto estava ali dormindo, as pessoas vieram e o examinaram de todos os ângulos e leram em seu cinto 7 de um golpe só. Ai de nós! Exclamaram. Por que tão grande guerreiro vem aqui em tempos de paz? Deve ser um homem muito poderoso. Procuraram o rei para lhe contar a novidade. Na opinião deles, se rompesse uma guerra, o homem seria útil e poderoso e não deveriam de modo algum deixá-lo partir. O conselho agradou ao rei, que mandou um cortesão ao alfaiate para, quando ele acordasse, lhe oferecer um cargo militar. O mensageiro ficou parado ao lado do alfaiate até ele abrir os olhos e se espreguiçar. E então lhe transmitiu a oferta. Foi exatamente para isso que vim, disse o alfaiate. Estou pronto para entrar no serviço do rei. Então ele foi recebido com honrarias e lhe deram acomodações especiais. Os soldados, porém, ficaram ressentidos e desejaram que o alfaiate estivesse a quilômetros de distância. Como é que isso vai terminar? Se perguntaram. Quando discutirmos e ele reagir, 7 de nós cairão de um golpe só. Um de nós sozinho não pode enfrentá-lo. Então chegaram a uma decisão e foram juntos ao rei para pedir baixa do exército. Não fomos feitos para resistir a um homem que mata 7 de um golpe só. Doeu ao rei perder todos os seus fiéis servidores por causa de um único homem. Desejou nunca ter posto os olhos no alfaiate e se dispôs a dispensá-lo, mas não se atreveu a isso, com medo de que o alfaiate matasse não só a ele, como seu povo, e se colocasse no trono. Perdeu muito tempo refletindo e, por fim, pensou em um plano. Mandou buscar o alfaiate e disse que, como ele era um guerreiro de tanta importância, iria lhe fazer uma proposta. Na floresta de seu reino viviam 2 gigantes que causavam muito mal com seus roubos, matanças, incêndios e devastações. Ninguém ousava se aproximar, pois corria risco de morte. Se ele conseguisse dominar e matar os 2 gigantes, o rei lhe daria não somente sua filha única em casamento, como também um dote de metade do seu reino, e ainda mandaria 100 soldados montados para acompanhá-lo e ajudá-lo. Isso seria uma boa coisa para um homem como eu, pensou o alfaiate. Não se oferece uma bela princesa e metade de um reino todos os dias? Concordo, foi sua resposta. Não tardarei a subjugar os gigantes e sem a ajuda dos seus 100 cavaleiros. Quem mata 7 de um golpe só não precisa temer 2. O alfaiate partiu imediatamente, acompanhado pelos 100 soldados montados, mas quando chegou à orla da floresta, disse aos seus seguidores: esperem aqui, logo darei fim aos gigantes sozinho. E desapareceu na floresta. Espiou para a direita, espiou para a esquerda. Não demorou muito e avistou os 2 gigantes deitados sob uma árvore, roncando
roncando profundamente, adormecidos. Os roncos eram tão colossais que faziam os galhos das árvores dançarem. O alfaiate, que não era nenhum bobo, encheu os bolsos de pedrinhas e subiu na árvore. Quando chegou à meia altura, deslizou para um galho por cima dos dorminhocos e atirou as pedras, uma atrás da outra. Levou algum tempo para o gigante sentir alguma coisa, mas por fim acordou. Empurrou o companheiro e disse: "Para que está batendo em mim? Você está sonhando", disse o outro. "Não bati em você." Os dois voltaram a dormir e o alfaiate atirou uma pedra no segundo gigante. "Que isso?" exclamou ele. "O que é que você está atirando em mim?" "Não estou atirando. Não estou atirando nada", respondeu o primeiro. Os dois gigantes discutiram por algum tempo, mas como estavam com sono, se acalmaram e seus olhos tornaram a fechar. O alfaiate recomeçou seu jogo, escolheu a pedra maior que tinha e atirou-a no primeiro gigante com toda a força que pôde. "Isso vai muito mal", disse o gigante, levantando-se feito um louco. Empurrou o companheiro contra a árvore com tal violência que ela sacudiu. O outro lhe pagou na mesma moeda e os dois se enfureceram tanto que arrancaram árvores pelas raízes e se golpearam até caírem mortos no chão. Então o alfaiate desceu do seu poleiro. "Foi uma grande sorte", comentou, "que eles não arrancassem a árvore em que eu estava sentado, ou eu teria de pular para outra, como o esquilo." E desembainhando a espada, deu 2 ou 3 estocadas no peito de cada gigante. Então foi ao encontro dos cavaleiros e disse: "O trabalho está feito, mas a tarefa não foi fácil." No desespero, eles arrancaram árvores pelas raízes para se defender, mas nada disso adianta contra um homem como eu, que mata 7 de um golpe só. "O senhor não está ferido?" perguntaram os cavaleiros. "Não corri perigo algum", respondeu o alfaiate. "Eles não tocaram em um só fio de meus cabelos." Os cavaleiros não queriam acreditar e entraram na floresta para ver. Lá estavam, sem dúvida, os gigantes caídos em poças de sangue. Em volta deles, as árvores desenraizadas. O alfaiate então exigiu a recompensa prometida pelo rei, que nesse meio tempo se arrependera. Estava mais uma vez pensando em um plano para sair do apuro. "Antes de lhe entregar minha filha e metade do meu reino, você precisa dar conta de mais uma tarefa audaz. Há um unicórnio que anda pela floresta, causando enormes prejuízos. Você deve capturá-lo. Tenho ainda menos medo de um unicórnio do que de 2 gigantes. 7 de um golpe só é meu estilo." Apanhou então uma corda e um machado e entrou na floresta dizendo aos seus seguidores que o aguardassem na orla. Não precisou esperar muito tempo. O unicórnio logo apareceu e disparou na sua direção como se quisesse transpassá-lo com o chifre ali mesmo. "Calma, calma!" gritou o alfaiate. "Mais devagar!" Ficou parado e esperou que o animal se aproximasse bastante. E então, com toda agilidade, se escondeu atrás de uma árvore. O unicórnio avançou contra a árvore, enfiou o chifre com tanta força no tronco que não teve forças para tirá-lo dali e ficou preso. "Agora tenho uma presa", disse o alfaiate, saindo de trás da árvore. Amarrou a corda no pescoço do bicho e com o machado soltou da árvore. Isso feito, conduziu o animal para fora da floresta e levou-o ao rei. Ainda assim, o rei não quis lhe dar a recompensa prometida,
e fez uma terceira exigência. Antes do casamento, o alfaiate deveria caçar um javali que devastava as matas. Os caçadores o ajudariam. Com todo prazer, disse o alfaiate. Vai ser brincadeira de criança. Ele, porém, não levou os caçadores para a floresta, com o que os deixou muito satisfeitos, pois tinham mais de uma vez sofrido tal recepção do javali que não tinham o menor desejo de reencontrá-lo. Quando o javali viu o alfaiate, avançou com a boca espumando e os dentes à mostra e tentou jogá-lo no chão. Mas o ágil herói correu para uma capelinha que havia ali perto. Entrou e tornou a sair imediatamente pela janela. O javali investiu atrás do alfaiate, que a essa altura já estava pulando fora, e rápido fechou a porta para impedir o javali de sair. O animal enfurecido foi capturado porque era pesado e desajeitado demais para pular a janela. O alfaiate chamou os caçadores para ver o prisioneiro com seus próprios olhos. O herói, então, foi procurar o rei, que, gostasse ou não, se viu obrigado a honrar sua palavra e lhe entregou a filha e metade do seu reino. Se tivesse sabido que não tinha à sua frente um guerreiro, mas apenas um alfaiate, teria sentido muito mais. O casamento foi celebrado com grande pompa, mas com pouca alegria, e o alfaiate virou rei. Passado um tempo, a jovem rainha ouviu o marido falando durante o sono: aprendiz, me traga o colete e remende as calças, ou vou quebrar o metro na sua cabeça. Foi assim que descobriu a origem do jovem cavaleiro. Pela manhã, ela se queixou ao rei e lhe pediu que a livrasse do marido, que não passava de um alfaiate. O rei consolou-a e disse: hoje à noite deixe a porta do seu quarto aberta. Meus criados estarão do lado de fora. Quando seu marido estiver dormindo, eles entrarão e o amarrarão. O embarcarão em um navio que o levará para longe. A moça ficou satisfeita com a ideia, mas o escudeiro do alfaiate, que gostava do seu jovem senhor, contou-lhe a trama toda. Vou acabar com o plano deles, disse o alfaiate. À noite foi se deitar com a mulher, como sempre. Quando ela achou que o alfaiate estava dormindo, levantou-se, abriu a porta e voltou para a cama. O alfaiate, que estivera apenas fingindo dormir, começou a gritar claramente: aprendiz, me traga o colete, costure, remende as calças, ou vou quebrar o metro em sua cabeça. Matei 7 com um golpe só. Matei 2 gigantes, levei um unicórnio prisioneiro, capturei o javali. Será que devo ter medo dessa gente que está aí na porta do meu quarto? Quando ouviram o alfaiate dizer isso, os criados se apavoraram e fugiram como se estivessem sendo perseguidos por animais selvagens. E nenhum deles se aventurou a se aproximar dele outra vez. Assim, o alfaiate continuou rei até morrer. Fim.